Graça e paz, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Estamos dando início a mais uma EBD, mais um culto da Escola Bíblica Dominical. E este domingo, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, eu convido você a orar comigo nesse instante. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor amado, por esse momento precioso, ó Deus, em que vamos dar início ao culto da Escola Bíblica Dominical, Senhor, para em seguida, ó Pai amado, estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Te louvamos, ó Deus amado, pelos Teus servos que estão nesse instante, Senhor amado, em suas casas, assistindo a este culto, ó Deus amado, que Tu possas abençoar cada lar, ó Deus, Tu possas entrar com providência, ó Deus amado, de acordo com as suas necessidades, ó Pai Celestial. E Te damos graça, ó Deus, por este dia, Senhor, que é mais um dia, o primeiro dia da semana que se inicia para nós, ó Deus amado. Que nós possamos, ó Pai bendito, entrar nesta semana, Senhor, sabendo que Tu estás no controle de tudo das nossas vidas e que esta semana está preparada para cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus bendito, que venhamos a fazer tudo para a honra e a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir a Bíblia, amados, no Salmo 119, vamos ler do versículo 97 ao 105, que diz assim: Ó, quanto amo a Tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos Teus mandamentos, me fazes mais sábio do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos Teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os Teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a Tua palavra. Não me apartei dos Teus juízos, porque Tu me ensinaste. Ó, quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos Teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. O salmista aqui está dizendo que é mais prudente do que os velhos, porque ele guarda os preceitos de Deus. Por que ele está fazendo essa comparação? Porque geralmente as pessoas mais velhas são mais experientes e se tornam mais prudentes. Porém, aquele que guarda a lei do Senhor, guarda os preceitos, guarda a Sua palavra no seu coração, se torna mais prudente do que o mais velho e experiente. E nós louvamos a Deus, porque essa palavra, ela nos conduz pelos seus caminhos. Amém. Amém? Vamos louvar a Deus com o cântico do cantor cristão, juntamente com a diaconisa Marta. Número do cantor cristão 96. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram à vista, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nus humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente nos sinais, são figuras só da glória do
Senhor eterno Pai, para termos nós com Ele franca e doce comunhão. Cristo, Filho, fez-se carne, fez em nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos-nos sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo aos céus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Luz para a qual o sol é treva. Veja, o Senhor brilha mais do que o sol. E Ele fez o homem com todos esses detalhes. Os nossos olhos, eles conseguem enxergar a luz. Os nossos olhos não suportam nem a luz do sol. Imagine se nós fôssemos contemplar a esse Deus tão maravilhoso, né? Não é possível. O homem não consegue contemplar a esse Deus enquanto estiver aqui na carne. Amados, hoje é o segundo domingo de dezembro, dia em que é dedicado à Bíblia. É comemoração, homenagem à Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é a guia para uma vida prática e frutífera. Somos inexperientes demais na vida para ficarmos sem um guia. A Palavra de Deus é esse guia. Em todo o Salmo 119, são reveladas numerosas características da Palavra de Deus, mostrando quão dinamicamente ela nos ajuda nas circunstâncias mais concretas da vida. E nenhum versículo isolado enfoca mais claramente do que o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É um versículo que mostra como a palavra de Deus ilumina o caminho, dando direção para cada passo. Lâmpada para os meus pés e sabedoria para os planos de longo prazo, para o meu caminho. Josué considera a aplicação regular da palavra de Deus na vida como o caminho mais seguro para o sucesso e a prosperidade. Além disso, o Salmo 119, no verso 130, destaca a sabedoria que a palavra de Deus dá aos simples. Salmo 119, 130. A exposição das palavras da luz e dá entendimento aos simples. Então, por mais simples que a pessoa seja, ela, pela palavra de Deus, ela consegue uma sabedoria que não se consegue em faculdade nenhuma, em academia nenhuma. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos dar sabedoria. Existe muita gente inteligente, mas precisamos ter sabedoria. E a sabedoria a gente encontra em Deus. E a Bíblia, ela nos dá o direcionamento e nos torna mais sábio do que as pessoas mais experientes que você possa encontrar neste mundo. Então nós louvamos a Deus pela sua palavra, que ela está como guia para as nossas vidas, para os nossos caminhos, nos ajudando nos nossos julgamentos, na nossa vida prática, nos ensinando aquilo que o Senhor quer de nós. Então, glória seja dada ao nome do Senhor. E que nós possamos dizer, feito salmista, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até ao fim. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos cantar, a diaconisa Marta vai cantar um hino agora sobre a Bíblia. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés.
meio a um deserto. Como um orvalho que desce plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Como um orvalho que desce plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Pois em meio da tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. E nós cantamos, né, este louvor maravilhoso ao nosso Deus. Nesse instante nós estamos passando a palavra para o Ministério de Louvor. Em seguida nós vamos ter a aula infantil e a aula dos adultos com o diácono, o professor Wendel. E oremos nesse instante, encerrando essa primeira parte desse culto da escola dominical com a diaconisa Marta. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, por mais uma escola bíblica dominical, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando, ó Deus, a escola dominical, abençoando, ó Deus, os professores, abençoando, ó Deus, cada departamento, Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu, Senhor, mais um domingo, Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, e fala aos nossos corações, ó Deus, para que nós possamos cada dia aprender mais e mais de Ti. E te pedimos, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, porque o Senhor sabe que nós somos carentes e precisamos de Ti, Pai, a cada dia. Fica conosco, abençoa as nossas vidas e cada um que vai participar, cada um que vai assistir do culto, Pai. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
vidas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra minhas correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Obrigado, Senhor, por esse momento de adoração. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Em um lugar muito distante, chamado Israel, morava um homem que tinha o nome de Jessé. Ele e a sua esposa tinham 8 filhos. O menorzinho deles se chamava Davi.
Davi era um menino muito obediente ao pai e à mãe. Jessé sempre enviava Davi ao campo para cuidar das ovelhinhas. Lá no campo tinham ovelhinhas muito gorduchinhas e tinham ovelhinhas magrinhas. Davi ia cuidar das ovelhas com muita alegria. Um dia, Jessé, o pai de Davi, chegou para ele e disse: Davizinho, meu filho, venha cá. Eu preciso que você vá ao campo pastorear as ovelhinhas. O campo é um lugar cheio de plantinhas bem verdinhas, onde as ovelhinhas comem. Davi ainda era criança, mas sempre estava pronto a obedecer ao seu pai. Então disse Davi: Está bem, papai. Eu irei cuidar das ovelhinhas como o Senhor me mandou. Davi nunca deixou de fazer o que o pai e a mãe dele lhe mandavam fazer. Ele pegou o seu alforje de pastor. Um alforje é um tipo de sacola para carregar pedras e uma funda. Funda é um tipo de seringue. Davi também pegou a sua capa de proteção do frio e a sua harpa, na qual ele gostava muito de tocar. Antes de sair para o campo, Davi orou ao Senhor: Ó querido Papai do céu, eu te peço, leva-me em paz para o campo e me ajude a cuidar daquelas ovelhinhas. Amém. Ao chegar ao campo, Davi olhou com muita atenção a cada uma das ovelhinhas, para ver se estavam bem. Depois, se sentou sobre uma pedra e louvou ao Senhor, tocando a harpa e cantando. Amiguinhos, Davi ficou no campo tocando a harpa dele e cantando hinos muito bonitos. Davi gostava muito de cuidar das ovelhinhas. Também gostava de passar as mãos sobre a lã delas e tratava todas com muito carinho e amor. As ovelhinhas pareciam agradecidas. Davi sempre louvava tocando a sua harpa e cantando salmos de louvores ao Senhor. Lá no campo, um dia ele juntou as ovelhinhas em um só lugar para ficar mais fácil de vê-las. Muito cuidadoso com o rebanho, contou as ovelhinhas e percebeu que estava faltando uma. Ela tinha saltado a cerca do curral e lá fora estava muito distraída. De repente, veio um leão para pegá-la. Quando o leão veio bem devagarinho para pegar a ovelhinha, Davi, muito ligeiro, saltou na frente dele e disse: Ei, seu leão, você não vai pegar esta ovelhinha, não. Eu não vou deixar. O meu Deus, a quem eu sou fiel, vai me dar força para eu vencer você. E o leão acabou sendo vencido. Naquele dia, quando Davi voltou para casa, o seu pai lhe perguntou: Davi, como foi o seu dia hoje lá no campo com as ovelhinhas, meu filho? Foi bom, papai. Mas um leão quis pegar uma ovelhinha e eu lutei com ele em nome do Senhor e o venci. Davi contou ao pai dele tudo o que aconteceu lá no campo. Como o leão partiu para pegar uma ovelhinha em defesa e como o Senhor lhe deu coragem para vencê-lo. Enquanto o pai de Davi estava conversando com ele, a sua mãe estava na cozinha e ouviu a conversa entre eles. Logo ela se aproximou deles e disse a Davi: Oh, meu filho, como nosso Deus é poderoso! Ele guardou você e aquela ovelhinha das garras do leão. Notaram, amiguinhos? Davi era obediente a Deus e aos seus pais. O Senhor fica muito alegre com as crianças que são obedientes. Por isso, ele guardou Davi das garras do leão.
Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma escola dominical. E hoje vamos para a nossa lição de número 10, né? Onde teremos por tema a última defesa de Jó. Para tanto, convido os irmãos para a gente fazer a nossa leitura bíblica em classe. Serão 3 textos, Jó 29, Jó 30 e Jó 31. Jó 29, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sob a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Agora o 30, do 1 ao 5. Que diz, o versículo 1, Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. O versículo 3. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Versículo 4. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Agora o capítulo 31 de Jó, do versículo 1 ao 5. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus venda? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. Bom, Jó, né, na lição de hoje, nós veremos, deu para perceber no capítulo 29, né? Nós veremos sobre a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que Deus concedeu à sua casa. E em oposição a isso, veremos o momento de vergonha, não é, que ele estava passando ali no seu presente. Jó é saudosista, né, lembrando do tempo que Deus estava com ele, do tempo dos seus filhos, enfim. E aí, o ponto 1 da lição fala, Jó relembra seu passado de glória. Não é? Então, Jó demonstra um sentimento de nostalgia, de alegria pelo passado, né, com relação ao seu passado, de prosperidade material e prosperidade espiritual. Não é? A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou, não é, com Deus. Lá em Jó, capítulo 29, vejamos aqui Jó 29, o versículo 2 diz, né? Ah, quanta saudade tenho dos meses do passado, dos bons dias em que Deus me protegia do mal. Né? E o versículo 4, como tenho saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Então, eram lembranças, Jó estava recordando um passado que não existia mais, né? Um passado que ficou para trás. E aí Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia, né,
quando ele exercia a função de um juiz, né, de um respeitado juiz de sua cidade. Jó também lembra desse momento. É o capítulo 29, versículo 7. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça pública me era dado sentar-me entre os líderes. Não é? Então Jó ele se lembrava, não é, do tempo que ele tinha uma função importante, em que ele exercia, não é, uma função de juiz na sua cidade. Tanto os jovens como os velhos procuravam Jó para serem orientados, guiados. O versículo 8 do capítulo 29 diz, né? Os jovens respeitosamente me davam passagem, assim como os idosos se colocavam em pé. Então, de certa forma, né, nesse primeiro ponto aqui, em que Jó relembra o seu passado de glória, isso demonstra que Jó, né, ele exercia um papel social importante na sua comunidade, um papel de destaque, de relevância, né, na sua busca, por exemplo, por justiça social. Jó, ele protegia os pobres e punia os opressores. Vejamos o versículo 17 do capítulo 29 ainda. Quebrava os caninos dos ímpios e arrancava a presa dos dentes dos perversos. Então, Jó, ele tinha um senso de justiça social, de cuidar das pessoas mais humildes, dos pobres, né? Daqueles que sofriam opressão, né? Até mesmo com os estrangeiros, os desconhecidos, né? Jó, ele se preocupava. E aí a gente pode ver no versículo 15 e 16. Eu enxergava pelos cegos, era os pés dos que tinham dificuldade para andar. Era pai dos pobres e advogava com dedicação à causa dos desconhecidos, dos estrangeiros. Então, nesse primeiro ponto, nesse capítulo 29, Jó, ele de fato está relembrando, né, esse período de relevância social que ele teve, de intimidade com Deus, de vida social e espiritual em abundância. Né? Então não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia, ele mostra que era um modelo de justiça social. Né? Enfim, mas isso se passou. Isso estava no passado. E aí agora Jó, é o ponto 2 da lição, Jó ele lamenta o seu estado presente. Né? Veja, após lembrar com tristeza da sua antiga condição social, próspera, de bonança, de abundância, Jó ele lamenta o ponto que havia chegado sua miséria. Isso acontece, pode acontecer, né, com muitas pessoas, um período de muita bonança e depois um período de escassez, de dificuldade. O importante é a gente ter ciência, né, que o que se é prova, né, se isso é uma prova ou se isso foi um erro cometido da nossa parte. No caso de Jó, e é importante deixar claro, Jó estava passando por esse momento difícil não porque ele havia cometido um erro, não porque ele estava em pecado, como achavam seus amigos, né? Elifaz, Bildade, achavam que Jó estava passando por tais problemas porque Jó estava em pecado. Mas é importante destacar que, na verdade, isso era um momento de provação, né, que Jó passava. Deus testava Jó até o limite, né? E Jó, enfim, em muitos momentos se angustiava, porque lembrava do seu passado feliz, com os seus filhos, né, que agora não havia mais. Então, após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó ele sente tristeza, ele lamenta o ponto em que havia chegado, o ponto de miséria que ele estava. Jó lembra que agora se riem de mim, né? Os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Ou seja, Jó, de homem respeitado,
ele passou a ser visto como alguém que deveria ser rejeitado, uma escória social, um silenciado, não é? Ou seja, isso existe, infelizmente, na nossa sociedade. Aquelas pessoas que, basicamente, a gente passa, né? Quantas vezes a gente passa a ver alguém no lixo, né? E às vezes, não de maneira intencional, mas muitas vezes é tão natural que a gente passa aquela pessoa comendo um lixo ali, muitas vezes pegando alguma coisa, e a gente passa como se aquela pessoa não existisse, né? Então, Jó, ele estava se sentindo dessa forma, né? Agora as pessoas estavam rindo dele, né? Os de menos idade que tinham respeito a Jó, os de maior idade que também tinham respeito a Jó, agora desdenhavam, né? Desdenhavam de Jó. E Jó lamentava por estar, de fato, no fundo do poço. E com isso, né? Ou seja, a gente vem estudando já algumas lições, o momento difícil que Jó vivia. Ainda vai chegar o momento de virada, né? Por enquanto, estamos estudando o momento que Jó viveu, o abatimento que Jó viveu, para que a gente possa entender que isso, em algum momento da nossa vida, isso pode ocorrer, né? Isso pode. Não necessariamente tenha que ocorrer, mas pode ocorrer por algum propósito da parte de Deus. E, logicamente, que com todo esse sofrimento que Jó passava, vem o seu abatimento físico, vem o abatimento emocional. Muitas vezes, quando a gente passa por situações difíceis, vem sim um abatimento físico, né? Vem aquele abatimento emocional que nos leva para o fundo do poço, e era exatamente essa a situação ao qual Jó se encontrava. Jó se sente um homem abandonado por Deus, por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de um sofrimento físico, era também um sofrimento de natureza emocional. A gente sabe que quando a carga emocional é muito grande, né, o nosso corpo sente muito. Inclusive, algumas doenças, né, elas são geradas exatamente pelo estresse excessivo, né, pela situação de depressão, de ansiedade excessiva. O nosso corpo ele reage, né, a esse momento psicológico que nós, porventura, possamos passar, ou quem está passando sabe, né, ou quem já passou um momento de difícil, que o psicológico foi afetado, sabe o quanto o corpo reage a esse tipo de situação. Jó, ele se sente caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Não é? A gente pode verificar isso em Jó capítulo 3, o versículo 21 e 22. Que desejam a morte sem que ela venha e cavam à sua procura mais do que em busca de tesouros ocultos. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Não é? E aí a gente pode até perguntar, o cristão que passa por um momento desse, será que Deus abandonou? Deus teria abandonado a Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus, ou seja, a lembrança de Jó daquele tempo passado, o sofrimento do tempo presente, né? Isso refletia uma ansiedade em Jó que o fazia, né, pensar que Deus de fato o havia abandonado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, né? Jó ele sabia que muitas pessoas ele tinha ajudado, não de maneira a tirar proveito, mas de coração. Jó ajudou muitas pessoas de fato, tirou muitas pessoas carentes, né? Ajudou muita gente. E a gente consegue ver isso lá em Jó, capítulo 30, o versículo 25. Ora, não chorava eu por causa do que passavam necessidades? Quantas vezes minha alma se angustiou pelos pobres e aflitos? Então, o que doía em Jó é saber que ele havia ajudado muitas pessoas,
mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Os amigos se viraram contra Jó e os que estavam ainda conversando com ele o acusavam. Jó, você está em pecado. Pede perdão, que Deus é misericordioso, que vai lhe perdoar. E Jó sabia que tudo que ele passava não foi por um erro, ele não estava em pecado, os amigos não entendiam isso, muitos o abandonaram. Então isso doía muito no coração de Jó, isso dói muito no coração, porque isso é ingratidão, né? É uma das coisas mais tristes que possa ocorrer num ser humano, é exatamente a ingratidão. Jó sabia que tinha ajudado muita gente, não ajudado com interesse, mas, como diz o texto, né, chorado por muitos que haviam passado necessidade, a alma se angustiou pelos pobres e pelos aflitos, e agora ele havia sido totalmente rejeitado, silenciado. Aquela pessoa do lixo que muitas vezes, infelizmente, a gente passa e nem percebe, né? Jó havia sido ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Veja o versículo 26 do capítulo 30. Contudo, quando esperava eu receber o bem, me sobreveio o mal. Quando saí em busca de luz, encontrei as trevas. Não é? Então, quantas pessoas não passam por esse sentimento que Jó estava passando? Quantas vezes um sentimento, né, de injustiça não assola-nos, né, a nossa alma? Enfim, precisamos chegar diante de Deus e entregar, né, tudo em seu altar, como Jó estava fazendo. E aí o último ponto da lição, né, é que o futuro de Jó estava em aberto. Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender, ou seja, a todo momento Jó ele se defendia. Ele nunca baixou a guarda e dizia, realmente eu errei. Não, Jó tinha consciência do que ele tinha feito. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Ele sempre tratou o órfão, a viúva, com humanidade, e ele sabia disso. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para procurar Jó e apresentar as suas queixas. Ou seja, Jó tinha tudo isso, era muito claro em sua cabeça. Ele sabia que havia feito isso de maneira muito tranquila e agora estava rejeitado. E aí Jó busca a resposta de Deus, né? Agora Jó se dirige a Deus de forma exclamativa. O capítulo 31, o versículo 35. Vejamos o que diz. Jó capítulo 31, o versículo 35. Se alguém me desse ouvidos, nesse momento assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que qualquer que aponte os meus erros faça a sua denúncia por escrito, né? Então, Jó, ele quer se apresentar diante de Deus porque ele está consciente de sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Veja o versículo 37 de Jó capítulo 31. Eu lhe prestaria conta de tudo quanto tenho feito, de tudo quanto tenho feito. Com a dignidade de um príncipe, eu me apresentaria a Deus. E aí, essa é uma pergunta que nós devemos fazer essa manhã, né? Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? De que forma podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? De que maneira? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, isso mesmo,
o próprio Cristo, ele nos justifica. E Jó ele vai em busca disso, ele vai em busca dessa resposta. Não é? Vejamos lá Romanos, saindo um pouco aqui de Jó, Romanos capítulo 8, para encerrarmos nesse texto, Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 33, que diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concedera juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Jó tinha isso muito claro na sua cabeça, porque Jó tinha certeza, né, da sua inocência. Por isso que o tema da lição, né, é a última defesa de Jó. Jó tinha muita tranquilidade da sua inocência. Por isso que, como ele reúne forças para uma última vez, ele fazia a sua defesa de que tudo que ele estava passando era uma provação, de que ia passar. Ele lembra, obviamente, com tristeza, do tempo bom que ele havia passado e do momento ruim que ele estava passando, mas aí ele vai se defender e ele chega até Deus assim, e quer que Deus o justifique, porque ele sabia que ele não estava em pecado e que aquilo, né, que Deus não havia se apartado dele. Deus está conosco, Deus sempre está conosco, meus irmãos. Como diz o texto aqui em Romanos, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Então Deus, né, na sua infinita sabedoria, entregou seu filho para que nós vivêssemos em abundância, vivêssemos felizes, ou seja, é o desejo do Senhor que passada a tribulação, a tribulação, meu irmão, é um momento, não pode ser pleno. Ninguém pode passar a vida inteira vivendo tribulação. Jó não passou a vida inteira de tribulação. Jó viveu durante muitos anos de bonança, passou um momento de muita dificuldade, mas esse momento Jó tinha certeza que já estava na hora, que ia passar. E passou, né? Serão as próximas lições que nós iremos discutir. Mas que tenhamos certeza de que, se somos de Cristo, temos que ter a certeza de que devemos viver uma vida feliz, uma vida alegre. Amém? E por isso que Jó se defendeu, porque ele tinha consciência disso, ele tinha consciência da sua inocência. Que tenhamos também, não é, essa consciência, que saibamos separar o momento de erro do momento da aprovação da parte do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando, por mais uma escola dominical em nome de Jesus. Deus Santo, Eterno e Maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por mais uma escola dominical, por mais um EBD. Continua abençoando o teu povo, continua abençoando a tua igreja. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Se Deus quiser, estaremos domingo que vem para mais um EBD. Até mais.